Meus queridos, é chegado o reino dos céus, alegrai-vos. Quem aqui está alegre com essa mensagem? É chegado o reino dos céus. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui, glorificar a Deus por fazer parte desse reino. E eu preguei da outra vez que eu estive aqui que a virgem ficaria grávida e dará à luz a um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco, querido, é a razão de nós não perecermos, é a razão de nós estarmos fortes e cada dia mais avançando e rompendo em fé. E hoje eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o verbo da vida e a comunhão com Deus. A Bíblia diz que, Gênesis capítulo 2, que Deus criou os céus e criou a terra, e Ele viu que tudo era muito bom, era muito bom. No capítulo 3, porém, o homem decidiu desobedecer aos mandamentos do Senhor. E essa desobediência é a causa de todo o dano, toda a desgraça que nós sofremos. E nós hoje, infelizmente, não somos tão diferentes assim. Nós continuamos desobedecendo ao Senhor. E o texto diz que a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Desde essa época, o inimigo está tentando deturpar a palavra de Deus para me enganar, para enganar você, para enganar a humanidade. E a mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você está nu? Você comeu do fruto da árvore que lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Nós percebemos aqui, queridos, que Deus criou o homem, colocou o homem no jardim, e tudo aquilo era muito perfeito. Imagine essa cena, a mulher conversando com a serpente. A serpente conversava com a mulher. E a serpente, usada pelo inimigo, deturpando a palavra, enganou aquela mulher. E a humanidade tem essa falha de caráter até hoje, que quando nós erramos, ao invés de nós assumirmos os nossos erros e pedirmos perdão e nos consertarmos, nós temos a tendência sempre a culpar alguém ou alguma coisa. E o homem era o responsável para cuidar do jardim, e Deus, quando foi falar com ele, falou: não, mas foi a mulher que o Senhor me desse. Quer dizer, transferência de culpa. Não, foi a mulher que o Senhor me deu, que fez, que comeu e eu também comi. E Deus foi falar com a mulher falou: não, mas foi a serpente. E uma pergunta que eu quero fazer para você: quem é responsável pelos seus erros? Quem é responsável pelas suas falhas, pelo seu pecado? Davi foi um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, e foi um homem que pecou também, pecou muito Davi. Mas só que quando ele era confrontado pelo seu pecado, a tendência de Davi era se prostrar diante de Deus, reconhecer o seu pecado, pedir perdão, e Deus ouvia o clamor de Davi, o arrependimento dele, e concedia esse perdão que ele buscava.
E Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Quando nós pecamos, qual é a nossa atitude em relação ao pecado? Não havia problema nenhum em o homem estar nu, porque o homem foi feito por Deus e Deus conhecia todas as células do corpo do homem. Mas quando o homem peca, ele perde a inocência, ele perde a pureza e ele começa a viver com malícia, e começa a ver malícia nas coisas, ver malícia em tudo. E quando Deus falou com ele estava escondido. Talvez essa seja a síndrome que nos alcança até hoje. Quando nós pecamos, ao invés de buscarmos a face de Deus, a presença de Deus, para que luz venha, nessa situação nós nos escondemos. E esconder é típico de quem vive em pecado. Muitas vezes nós nos escondemos em meio à multidão. Muitas vezes nós nos escondemos em cargos, em posições, e nós não queremos ser tratados por Deus. E essa inimizade ela foi traçada, homem e a serpente. E a humanidade seguiu o seu curso, e em Números capítulo 21, versículo 4 ao 9, após uma grande vitória que o povo de Israel teve, o texto diz que partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Eles estão falando aqui do maná que Deus mandava para Israel. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire a serpente do meio de nós. E Moisés orou ao povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente de bronze e coloca-a no alto de um poste. Quando for mordido e olhar para ela, viverá. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez isso. Então uma serpente de bronze a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para aquela serpente de bronze, permanecia vivo. Após uma conquista do povo, o povo no deserto, Deus mandando maná, Deus cuidando daquele povo, um povo rebelde reclamava contra Deus e contra Moisés. A liderança de Moisés sobre aquele povo estava sendo questionada, porque eles estavam insatisfeitos com a provisão de Deus. Eles queriam voltar para a escravidão. Nós estamos falando aqui de reino de Deus, queridos. Muitas pessoas vêm à igreja e sentem uma atmosfera diferente e tal, faz a decisão e de repente sente falta das coisas que o mundo oferece e decidem voltar para praticar aquilo que o mundo oferece. Decide a pecar contra Deus, decide contrariar Deus. Mas o texto diz que toda vez que você for picado, se você for povo de Deus, toda vez que você for picado, se você olhar para a serpente, ali você seria curado, você não morreria. Olha essa situação. Lá em Gênesis, que nós lemos aqui, Gênesis 3, fala que entre a mulher e a serpente haveria inimizade, que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, e essa lhe feriria o calcanhar. Aqui agora em Números estamos vendo o povo no deserto, um povo que murmura, um povo que reclama, sendo exortado e falar: olhe para a serpente pendurada no madeiro, que você também vai ser curado e não vai morrer. Mas a graça de Deus nos alcançou, queridos. O próprio Deus se fez carne, habitou entre nós, da Virgem Maria, amém? E Ele se sacrificou por mim e por você, e Ele foi pendurado no madeiro. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Cristo morreu por mim e por você, para que eu e você, quando fôssemos picados, para que eu e você, quando pecarmos, pudéssemos olhar para a cruz, olhar para Cristo, e certamente nós não morreremos, amém? Pastor, vida cristã é uma vida difícil. Há uma teologia aí que fala que não, que é só prosperidade, só vitória, mas andar com Cristo, querido, é uma vida de renúncia. É você renunciar ao seu eu, é você sacrificar a sua vontade, é você oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Mas nós somos sujeitos sim a cair. Nós somos sujeitos, muitas vezes, a fazer aquilo que desagrada a Deus. E quando nós fizermos isso, querido, esse é o padrão: olhar para a cruz,
olhar para Cristo para que nós sejamos perdoados, para que nós sejamos libertos dos nossos pecados, porque a Bíblia diz que Deus é luz, Deus é luz, o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Amém, igreja? Se afirmarmos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João 8:12 diz, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, igreja? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Após essa introdução, eu quero entrar no sermão de hoje. Eu quero falar sobre o reino dos céus. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha e toda a massa fica levedada. Mateus capítulo 13, versículo 33. O Senhor Jesus fala, o reino dos céus é como um bocado de farinha, um fermento, um pouquinho de fermento, colocado em 3 medidas de farinha. E esse fermento toma conta de toda aquela farinha, aquela massa, e toda ela fica levedada. Quem é da cozinha, mulheres aqui, quem cozinha sabe o efeito que o fermento faz na massa. É um pouquinho colocado, mas de repente aquela massa ela cresce, ela fica macia, fica palatável, fica bonita, não é verdade? Esse é o reino de Deus, querido. Isto é a igreja nessa cidade, eu e você. Uma medida de fermento, 3 medidas de farinha, e eu fui pensar sobre isso. O Espírito Santo de Deus em nós, as 3 medidas de farinha poderíamos, alguns teólogos interpretam como corpo, alma e espírito, e fazendo diferença, e isso contaminando a minha vida, a minha alma, de tal maneira que eu também consiga influenciar a minha casa e nós possamos experimentar a graça de Deus e falamos, eu e minha casa servimos ao Senhor Jesus e nós alcançamos pessoas e nós rompemos, e essa igreja avançando nessa cidade, alcançando pessoas para o reino de Deus e o reino de Deus sendo estabelecido. Amém, igreja? Quem crê nisso aqui diz amém. Eu e você, queridos, somos instrumentos na mão de Deus, para que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, e nós tivermos comunhão uns com os outros, querido, aquilo que nós ligamos aqui na terra terá sido ligado no céu. Isso que o pastor Valmir recebeu, esse título de cidadão palmense lá, é reconhecimento daquilo que Deus tem feito na vida dele, através da vida dele. E é isso que vai fazer toda a diferença na nossa cidade. Religião não muda ninguém. Religião talvez pode tornar você uma pessoa melhor aos olhos de outras pessoas. Mas o que transforma a vida de um homem e de uma mulher é a ação do Espírito Santo de Deus. Se nós confessarmos o Senhor como o Senhor das nossas vidas, se nós entregarmos os nossos corações a Ele, Ele faz essa obra de transformação em nós. Esse crescimento da massa, esse preenchimento de espaços vazios, é o Espírito Santo de Deus que faz. O apóstolo Paulo falou muitas vezes, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Eu e você não somos diferente disso. Mas quando nós praticamos algo que desagrada o coração de Deus, qual a nossa relação com isso? Isso se chama pecado. Qual a nossa relação com o pecado? Qual a nossa relação com a palavra de Deus, que é o mandamento do Senhor, o manual que nos ensina no caminho que devemos andar e como devemos andar? A maneira como lidamos, querido, com o pecado reflete exatamente a qual reino estamos servindo, pois é impossível servir a 2 senhores.
Existem dois reinos que estão em rota de colisão. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, e a palavra de Deus diz que o reino de Deus chegou até nós. Amém, igreja? E esse reino de Deus está avançando, e o inferno está sendo saqueado, e nós estamos sendo instrumentos na mão de Deus para resgatar as pessoas que estão servindo a outro reino, que estão submersas no pecado, submersas tudo aquilo que agrada ao mundo, agrada pessoas e desagrada ao nosso Deus. E o reino de Deus está rompendo, está avançando. O reino de Deus, querido, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, nós temos que viver princípios e padrões dos céus. Muitas vezes nós nos atentamos apenas ao sistema religioso e começamos a andar como religiosos. E quando Jesus Cristo veio à terra, o que ele mais combateu foi o farisaísmo. O que ele mais combateu foi a religiosidade. Pessoas que pareciam sepulcros caiados. Estavam aparentemente bem adornados, bonitinhos, pintados, mas por dentro era podridão. A nossa vida, ela tem que ser de tal forma que agrademos a Deus em tudo. A nossa forma de vestir, a nossa forma de falar, a nossa forma de andar, aonde nós estivermos, nós somos representantes do reino de Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra. Muitas pessoas, os religiosos, aguardam ansiosos o dia em que irão morrer e ir para a eternidade, ir para os céus. E essa teologia, ela prosperou durante muito tempo, de que nós estamos aguardando morrer para ir para o céu. Mas a palavra de Deus diz na oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa é a diferença dessa igreja para muitas igrejas que estão aguardando o reino dos céus. É porque nós já estamos vivendo o reino dos céus. Amém, queridos? O reino dos céus, o reino de Deus está entre nós, o reino de Deus está em nós. Princípios e valores eternos devem ser pautados em nossa vida para conduzir a nossa vida. Tudo aquilo que nós falarmos, tudo que nós fizermos, seja para glorificar ao nosso Deus. Quer comamos, quer bebamos, nós devemos fazer para o Senhor. E ser Cibapa é isso que foi colocado aqui, é nós nos comprometermos com o reino de Deus, é nós usarmos tudo aquilo que nós temos para o reino de Deus. Há uma crise aí, se entrega 10%, querido, 100% do que você tem é do Senhor Jesus, amém, igreja? 100%. O que ele fala é assim, Cleito, 10% você entrega para a administração da igreja, os outros 90% você vai administrar, mas não é da forma que eu quero. A administração dos outros 90% é conforme a palavra de Deus, é com o padrão de Deus, é o propósito de glorificar a Deus. Então 100% do que temos é entregue ao Senhor, 100% do que possuímos tem que ser consagrado a Deus. Não adianta você trazer 10% aqui para a igreja e 90% você investir no reino do inimigo, investir no outro reino. Tudo que você tem, querido, tudo que você fizer, faça para o Senhor, na luz, andar na luz como Ele na luz está. O reino de Deus, portanto, é justiça. Ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Olha só, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído, baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da lei. Romanos capítulo 3, a partir do verso 20. A graça de Deus, querido, nos alcançou, e essa graça nos libertou de algo que era impagável. Se você está olhando para a lei e quer viver apenas no padrão da lei, você se tornou um bom religioso,
Mas deixa eu te falar um negócio, a lei te condena, a lei não te salva. Quando você se entrega para Cristo, agora você vai viver pela graça. Então a lei é só luz, é um anúncio daquilo que seria, que é Cristo em nós. Nós estando em Cristo, nós somos justificados pela fé, mediante a graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus. O próprio Deus encarnado se fez sacrifício por mim e por você. Nós não precisamos mais de sacrifícios religiosos. Nós não precisamos mais de cumprir penitências tentando agradar a Deus. O erro da religiosidade é isso, é nós queremos buscar a Deus, enquanto o próprio Deus se revelou a nós. Isso é graça. Se nós olharmos para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Se porventura nós pecarmos, olhemos para Cristo, porque com certeza nós viveremos. Com certeza nós seremos justificados pela graça. É em Cristo que nós alcançamos força, é em Cristo que nós alcançamos tudo aquilo que precisamos para levarmos uma vida de santidade. Nós, assim como os discípulos, Jesus falou: vocês aguardam em Jerusalém, que sobre vocês descerá o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Se você quiser ser testemunha de Jesus nesta igreja, nessa cidade, nesse estado, querido, se coloque na posição onde Deus mandou. Encha-se do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos empodera, é Ele quem nos capacita a sermos testemunhas de Jesus. Nós não anunciamos o reino de Deus com palavras, nós anunciamos o reino de Deus com o nosso estilo de vida. E ser cristão é isso, ser cristão é ser um pequeno Cristo, é alguém olhar para você e falar: está querendo ser, né? Está se achando Jesus, né? E você falar: é isso mesmo, eu sou um pequeno Cristo, eu sou um cristão, eu sou aquele que faz diferença porque Cristo é em mim. Amém, queridos? Se Cristo é em nós, querido, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus para ser testemunhos de Cristo onde nós estamos plantados, na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós estivermos, é Cristo em nós, e nós avançando como igreja, como reino de Deus, como Cibapa, abençoando essa cidade e alcançando pessoas para o reino de Cristo. O reino de Deus, querido, é alegria. A alegria vem de estar na presença de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, não apenas uma força ou um poder. Jesus disse que Ele é uma pessoa quando o chamou de nosso conselheiro, algo que só uma pessoa pode ser. A Bíblia fala que Ele tem todas as características de uma pessoa. O Espírito Santo de Deus fala. Se você estiver atento para ouvir o Espírito Santo de Deus falar, Ele fala com você. A Bíblia conta que o próprio Espírito Santo falou com os discípulos como uma pessoa, não como uma força usada por alguém. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 2. O Espírito de Deus, Ele pensa, sonda e compreende as coisas de Deus, tem capacidade intelectual. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, traz essa característica do Espírito Santo. E Ele sente. Se nós podemos entristecer o Espírito Santo, isso significa que Ele tem capacidade para ter também emoções. Isso é característica de uma pessoa. O Espírito Santo, você tem que se relacionar com Ele de forma pessoal, não como algo distante, como algo inalcançável, inacessível. O Espírito Santo de Deus está em você. Ele é uma pessoa que se relaciona com você. Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus tem vontade. Ele toma decisões dando a conhecer a sua vontade em nossas vidas. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é igual a Deus, ele é parte com Deus. Ele é enviado tanto da parte do Deus Pai como do Deus Filho. É uma parte integral com a Trindade. E a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada como pequeno Cristo, só é possível se nós nos relacionarmos com o Espírito Santo de Deus. A forma como nós lidamos com a palavra, a forma como nós lidamos com princípios e valores de reino, vai revelar a qual reino nós estamos servindo. Ou servindo o reino dos céus, olhando para Cristo, ou servindo o reino do maligno que domina sobre instituições, sobre este mundo. A forma como você lida com a palavra, o seu relacionamento com a palavra de Deus, vai definir a que reino você está servindo. Você estar na igreja aos domingos, à quarta-feira, você servir em algum ministério, você está no louvor da igreja, está pregando aqui nesse púlpito, não quer dizer que você está servindo ao reino de Deus. Mas
Satanás não teme isso. Satanás teme um homem ou uma mulher prostrado na presença dele, cheio do Espírito Santo de Deus, com a palavra da verdade. Amém, igreja? Esse é o avanço do reino de Deus nessa cidade. E isso só é possível se o Espírito Santo de Deus estiver operando em nossa vida, tiver liberdade para operar em nossa vida. A única pessoa que pode impedir o agir de Deus na sua vida é você. Quem poderá te separar do amor de Deus? Nada pode separar do amor de Deus. Dons e talentos que você tem devem ser desenvolvidos do reino de Deus para glorificar o reino de Deus. E o Espírito Santo, através da palavra ministrada ao teu coração, o seu estilo de vida glorificando a Deus, é que vai fazer toda a diferença nessa sociedade. É este reino avançando através das nossas vidas, que é o propósito de Deus para essa geração, para mim e para você. Nossos filhos, nossos netos serão bênçãos na mão de Deus através do nosso testemunho. A sociedade está aí fora olhando para Cibapa, o que tem de diferente na Cibapa? O que tem de diferente na Cibapa? Nós estamos vivendo de fato o reino de Deus, nós estamos de fato cheios do Espírito Santo de Deus para compartilhar com as pessoas aquilo que nós temos. Nós somos pequenos cristos, nós somos instrumentos de Deus para alcançar essa cidade. Hoje nós alistamos mais algumas pessoas nesse exército aqui, amém, queridos? E o chamado para mim e para você é para vivermos o reino de Deus nessa cidade, é sermos as 3 medidas de farinha com fermento enchendo toda a massa. Existe uma teologia caótica que fala que nós somos ruins, que fala que o mundo jaz do maligno. A ênfase não está nisso, a ênfase está que o reino de Deus é chegado até nós. O reino de Deus começou há 2000 anos atrás com um carpinteiro na cidade de Nazaré. Ele contagiou 11 homens, que esses 11 homens fizeram toda a diferença na sua geração, e hoje nós somos mais de 2 bilhões de pessoas na face da terra que glorifica Cristo como Senhor das nossas vidas. Amém, igreja? O reino de Deus está crescendo, o reino de Deus está avançando, o reino de Deus está em nós, E nós precisamos nos alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar em oração. Vida cristã é isso, querido. Vida cristã é você receber de Deus durante a semana, em comunhão com o seu pequeno grupo, em comunhão com a sua família, com seus irmãos, você se encher de Deus, e nós estamos aqui no domingo celebrando tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E saímos daqui pronto para compartilhar nessa cidade tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. O reino de Deus é receber, regozijar e compartilhar. O reino de Deus, querido, está em nós. O reino de Deus está em você. Seja você instrumento na mão do Senhor para alcançar essa cidade. Seja você instrumento na mão do Senhor para ser bênção onde você estiver plantado. Muitas vezes nós achamos que precisamos aguardar a perfeição para servir a Deus, para nos alinharmos com a igreja. Às vezes a gente fala, não, quando eu parar de fazer tal coisa, quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, quando eu parar, eu vou para a igreja, eu vou me consertar. Deus chama você como você está. A transformação de vida que vai fazer é Deus. Se você achar que você tem condições de ganhar o reino de Deus pelos seus méritos, é um equívoco. Você vai estar frustrado o tempo todo. É preciso uma decisão. É preciso que você fale, Senhor, eis-me aqui. O Senhor já falou contigo várias vezes, em vários momentos Ele já falou com você, falou ao seu coração. E talvez você tenha retardado, tenha atrasado essa entrega para que o Espírito Santo de Deus possa encher sua vida e fazer de você um instrumento em suas mãos. Hoje é dia de salvação, querido, hoje é dia de restauração. Saia daqui cheio da alegria de servir ao Senhor, saia daqui cheio do Espírito Santo de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Há uma falsa paz aí fora, há uma falsa alegria aí fora, mas só Jesus Cristo é capaz de preencher o vazio que existe no seu coração. Só Jesus Cristo é capaz de preencher a totalidade que há em você, porque muitas pessoas buscam preencher esse vazio em subterfúgios, em dinheiro, em bebidas, em tantas outras coisas, e sempre volta com a frustração. Esse mundo alternativo que existe, ele lhe proporciona momentos de prazer, mas depois disso vem a fossa, vem a ressaca, vem a frustração, e você volta pior do que você estava. O reino de Deus não, querido. O reino de Deus, ele enche você plenamente, você pode levar uma vida plena. Muitas pessoas estão dentro da igreja e não estão experimentando o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus.
E essa justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus, ela preenche a gente de tal maneira que 1000 pode cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos. Esse reino de Deus, que é justiça, paz e alegria, preenche em nós esse vazio e nós podemos romper diante de toda e qualquer dificuldade. Nós possamos olhar para situações e falar, tudo isso aqui é para glorificar a Deus. Nós podemos fazer como Davi, olhar para o gigante e falar, é a minha oportunidade de glorificar a Deus através do Espírito Santo. É a minha oportunidade. O povo, quando ia tomar conta da terra prometida, quando ia avançar lá e via gigante, eles falaram assim, os esperançosos. Alguns falam que não, lá tem gigante, vamos fugir. Os esperançosos falam assim, nós vamos comer eles como se come o pão, porque Deus está com a gente, amém? Deus está conosco. Não sei qual a sua dificuldade, eu não sei qual é a sua luta, mas tenha um olhar de profeta, tenha um olhar além do alcance, veja quem está com você, porque quem está com você é maior do que quem está com o mundo. Aquele que está com você é poderoso para fazer de você um valente de guerra, assim como Gideão pregar você num moinho, arrastando o moinho e colocar você como um valente, como um general de guerra, como um líder de pequeno grupo, como um coordenador, como um pastor, como alguém que faça diferença na sua geração, como alguém que faça diferença no seu ciclo de relacionamentos. Os nossos pequenos grupos são ninhos de acolhimento, onde pessoas chegam para ouvir e para ver Deus através da minha e da sua vida. Que nós possamos avançar como igreja, que nós possamos avançar na comunhão, mas sem perder o foco, sem perder o olhar na multiplicação que é também de Deus, alcançando pessoas para Cristo através do nosso estilo de vida, porque o reino de Deus, viver o reino dos céus, só é possível se andarmos na luz como Ele na luz está e se tivermos comunhão uns com os outros. Se nós andarmos em comunhão, se nós amarmos o nosso próximo. Eu falei no aniversário ontem da irmã Valdenisa e usei esse texto, o reino, amor, querido, amor vai fazer toda a diferença, porque ainda que nós falássemos as línguas dos anjos, ainda que nós profetizarmos, se não tiver amor, não adianta. Se eu e você tivermos relacionamento vertical com Cristo, amando a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, se nós tivermos um olhar na horizontal, amando os nossos irmãos como a nós mesmos, nada é impossível para nós. Isso é viver o reino de Deus. O amor de Deus e a comunhão entre os irmãos é o segredo para que esta igreja avance nessa cidade, conquistando pessoas, dominando o território, que é o propósito de nós estarmos aqui. Amém, queridos? Amém, igreja?